uma aldeia africana não é só um mundo de vivos, é um mundo de vivos e de todos os seus ancestrais que vêm anteriormente. Há reminiscências, nós temos isso presente na nossa sociedade, no Brasil. Quando se verte exatamente um pouco de pinga para o santo, não é para o santo, é para os nossos ancestrais. A ideia que sempre se dá dos povos africanos, sobretudo o Banto, é de um povo de uma certa homogeneidade e com muitas ausências, e sobretudo ausências do ponto de vista cultural. Quando realmente o que nós conhecemos, pelo menos dos primeiros momentos em que os portugueses chegaram ao sul do continente e à foz do Rio Zaire, encontraram um reino altamente organizado, por exemplo, o reino do Congo. Era uma extensão bastante grande e com uma organização complexa administrativa. Quer dizer, as primeiras linhagens, os primeiros clãs, as primeiras migrações para os territórios é que legitimam o poder sobre esses territórios. E, por isso, aqueles indivíduos que descendem mais próximo, diretamente, de certa ancestralidade, de alguns ancestrais míticos, são aqueles que detêm o poder. E, então, dentro dessa verticalidade, os mais velhos são os indivíduos não só que têm o poder, mas que têm um poder também religioso. Pode-se, então, compreender o culto aos ancestrais, o culto aos mortos, porque são esses mortos que, de certa maneira, trazem as benesses, trazem um certo poder sobre os homens vivos, né? Trazem a possibilidade da fertilidade das mulheres, da fertilidade dos campos na agricultura, de afastamento de certos perigos. Mas quem são os orixás? São figuras míticas que têm uma associação com essa ancestralidade, com essa identidade. Então, o mundo de uma aldeia africana não é só um mundo de vivos, é um mundo de vivos e de todos os seus ancestrais que vêm anteriormente. Em 87 eu estive em Moçambique, numa aldeia xangana, onde, além das diversas casas habitadas, né, de uma família, existe uma casa vazia, onde são colocados alimentos, etc., para os seus ancestrais. Então, eles convivem. Eles não são excluídos da vida social. Eles continuam coabitando com os homens. Porque é uma concepção, do ponto de vista de visão do mundo do homem banto, em que há uma origem de uma força vital única, em expansão, que tem a sua figura numa espiral, como fosse uma espiral em expansão. E ela está explícita, então, dentro, como fosse uma pirâmide, onde o homem, do ponto de vista antropocêntrico, na sua visão do mundo, está no centro dessa pirâmide. Ao cimo dele, o homem, enquanto homem vivo, estão os ancestrais, está a ancestralidade. Até o herói civilizador, podíamos chamar o Deus, os mortos, os mais velhos e os chefes. E depois vêm todos os homens, né? Quase por uma hierarquia quase de idade, né? Depois vem o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo inorgânico. Mas só cabe ao homem, através da sua palavra e dos seus atos, exatamente converter a força existente no mundo
inorgânico, no mundo vegetal, no mundo animal, a seu serviço. E daí todo o princípio, não só de saúde, de equilíbrio, que é estabelecido a partir do uso dessas forças pelo homem. A palavra é, sem dúvida, talvez a forma que desencadeia essa ação da força. E, por isso, há formas, digamos, tanto de oração, como formas, às vezes, até de esconjuro. Porque tanto a pessoa pode dar força ao outro, como pode retirá-la. Né? O curandeiro dá, mas o feiticeiro, enquanto forma não desejada pela sociedade, pode retirar a força do outro, através do feitiço. Então, os curandeiros, eles são procurados não só para a cura, através de manipulação de vegetais que podem repor as forças dos indivíduos que as perderam, mas também para criar determinados objetos materiais que são suporte dessa força e que, de certa maneira, vão prevenir o indivíduo portador desse objeto para que não seja atingido pelo mal exterior. Então, daí de certos amuletos, de certas tatuagens feitas no corpo, certas pinturas corporais. Isso não retira a dimensão também estética do belo. Claro que as coisas se decoram também artisticamente. Né? O homem africano, Bantu, não é prisioneiro deste mundo só de conflitos. Ao contrário, há sempre uma manifestação, e eu acho que é uma das grandes heranças que se traz da África, é exatamente dimensões da dança, dimensões da música e incorporação, muitas das coisas, até do ponto de vista linguístico. Não é? Talvez linguisticamente, então, mais do que qualquer outra, nós encontramos, e foi isso que me espantou sempre, foi reencontrar uma quantidade de vocábulos de um léxico enorme, né, que talvez ainda não esteja completamente estudado, do nosso cotidiano, e que tem origens africanas. Eu diria mesmo, principalmente, Bantu. Enfim, não só do ponto de vista linguístico, mas às vezes até gestual, né? Que acompanha determinados comportamentos de pôr a mão na cabeça, de muxoxo, de estabelecer uma coisa desagradável através dos lábios, de expressar determinados sentimentos, que as pessoas reproduzem isso cotidianamente sem saber que é uma contribuição cultural africana, Bantu. Não só Bantu, claro. Eu acho que, do ponto de vista iorubá, esta contribuição linguística, ela ficou estabelecida, sobretudo, a partir da liturgia dos cerimoniais religiosos afro-brasileiros, candomblé. A cultura material desses povos, num certo momento em que até os europeus descobriram, incorporaram muitas desses trabalhos, sobretudo feitos, por exemplo, em marfim, mesmo já no século XVII, nas cortes na Europa, já existiam dentes de elefante e marfim trabalhados que inscreviam não só aspectos da vida cotidiana desses reinos, mas também mostrava, de certa maneira, um certo esplendor, digamos assim, dessas cortes, não é? E das relações até estratigráficas, hierárquicas que existiam dentro dessas sociedades. Da mesma maneira como os trabalhos em madeira,
através não só de estatuetas que estão ligadas ao culto dos ancestrais, mas também de máscaras, sejam máscaras propiciatórias para a fertilidade em determinados rituais, seja máscaras reverenciando a ancestralidade, são de uma beleza formidável do ponto de vista estético, mas que tinha sempre uma função dentro dessa organização social. Da mesma maneira, por exemplo, os testes que os portugueses foram encontrar na costa de África, e eu falo aqui da região de Cabinda, que se chamavam panos sambos, que também eram bens de prestígio. Um cronista holandês, o Dapper, no século XVII, compara algumas desses panos aos veludos de Veneza. Também, dentro de certas linhagens africanas, exatamente os clãs que dominavam a tecnologia, a metalurgia, a tecnologia do ferro, não só para o fabrico de armas, mas também de objetos ligados à agricultura, dão-nos a conhecer uma metalurgia diferenciada e que nós vamos encontrar em alguns lugares do Brasil. Há colegas fazendo trabalhos de arqueologia no sul e em Minas, trabalhos de arqueologia que estão identificando certos fornos que não são fornos feitos pelos europeus, são fornos feitos pelos africanos que trouxeram um conhecimento também tecnológico ligado à metalurgia para o Brasil. Da mesma maneira, na costa ocidental da África, pequenos pesos em ouro, né? Porque há muito tempo que se trabalhava o ouro e há muito tempo caravanas, sobretudo árabes, que vinham do norte da África, vinham comprar ouro. Os próprios europeus encontraram também formas de urbanização já complexas. O reino do Luango, Banza Luango, que é a capital do reino do Luango, ou Banza Congo, que é a capital do reino do Congo, ou no Benin, capital do reino do Benin, mostra-nos uma forma complexa de urbanização, onde muita gente, quer dizer, da casa dos milhares, habitavam essas pequenas capitais, onde, evidentemente, se urbanizavam talvez em função do rei, né, e todo o aparato administrativo, né, e das famílias extensas, clânicas, que compunham exatamente as chefias desses reinos. Isso dá-nos a conhecer realmente uma África que não tem nada com aquela do tempo da escravatura, de um mundo de ausência de vestuários, ou seja, de um mundo etnocêntrico eurocêntrico, e que exclui exatamente algum ponto de civilização. Dentro desta complexa organização antiga das formações sociais africanas, já existiam homens ditos escravos. Eu colocaria os escravos aqui entre aspas. Seriam, de certa maneira, mais homens dependentes, por alguma razão, podiam ficar na dependência de uma linhagem ou de um clã. Muitas vezes por cometer um adultério, por um roubo, por uma dívida, por lesão, por morte até de alguém dentro de uma linhagem estrangeira, estranha. Isso podia levar, então, à possibilidade de um indivíduo ficar dependente até ser cobrado essa dívida pela linhagem que lograva a fazer esse homem dependente. Depois havia uma segunda categoria de homens que realmente podiam ser cativos em guerras entre vizinhos.
E esses homens cativos, esses sim, podiam ser vendidos. Vendidos aqui, no começo também, eu colocaria entre aspas, porque as formas de economia destas sociedades eram diferentes da Europa. Vendidos era a troca desses homens por bens de prestígio. O africano, retirado do seu contexto, do seu continente, no contexto do novo mundo, é sem dúvida obrigado a reinventar formas de organização, formas de adaptação. Estabelecer uma relação, por exemplo, entre o mundo natural africano e o mundo natural agora nas Américas. Sem dúvida, o que nós temos é uma herança, mas uma herança que foi transformada no mundo agora brasileiro. É dizer, um escravo, no momento em que é retirado da África, num novo contexto, ele corta as ligações com os sistemas de parentesco próprios da sua sociedade, da sua ancestralidade, e é obrigado a reconverter isso numa nova família, num novo contexto territorial, confinado em determinados territórios pequenos, a não ser quando ele foge e forma os quilombos, a trazer o mundo religioso, que era amplo, a cada orixá no mundo iorubá, ou cada inquice no mundo banto, tem um local territorial, digamos assim, e neste momento é trazido para o Brasil e tem que coexistir num espaço delimitado e pequeno, que é transformado num terreiro. Ao mesmo tempo, é muito interessante que por exemplo, a linha Angola-Congo religiosa vá pedir autorização aos espíritos da terra, que não é a sua, para se instalarem. Muitas vezes pode-se interpretar isso, por exemplo, o culto do caboclo. Ou seja, pedir ao indígena autorização para se instalar no mundo que não é deles. Ele sempre busca, por mais infortúnio que traga através desse momento que é a escravidão, ele tenta recuperar esse equilíbrio, ele tenta recuperar as forças que ainda existem nele e em reconvertê-las em alguma coisa de positivo para ele. E eu acho que exatamente esta ideia que se dizia dar a volta por cima é alguma coisa muito africana. No fundo, é a dimensão até estética da espiral, que é a força em expansão, reconverter esse mundo para um mundo agora com uma dinâmica própria, com uma especificidade própria, que é o mundo brasileiro. A ideia que sempre se dá dos povos africanos, sobretudo o banto, é de um povo
uma certa homogeneidade e com muitas ausências, e sobretudo ausências do ponto de vista cultural. Quando realmente o que nós conhecemos, pelo menos dos primeiros momentos em que os portugueses chegaram ao sul do continente e à foz do rio Zaire, encontraram um reino altamente organizado, por exemplo, o reino do Congo. Era uma extensão bastante grande e com uma organização complexa administrativa. Quer dizer, as primeiras linhagens, os primeiros clãs, as primeiras migrações para os territórios é que legitimam o poder sobre esses territórios. E, por isso, aqueles indivíduos que descendem mais próximo, diretamente, de certa ancestralidade, de alguns ancestrais míticos, são aqueles que detêm o poder. E, então, dentro dessa verticalidade, os mais velhos são os indivíduos não só que têm o poder, o mundo de uma aldeia africana não é só um mundo de vivos, é um mundo de vivos e de todos os seus ancestrais que vêm anteriormente. Há reminiscências, nós temos isso presente na nossa sociedade, no Brasil. Quando se verte exatamente um pouco de pinga para o santo, não é para o santo, é para os nossos ancestrais.